Excelentíssimas autoridades, convidados, senhoras e senhores, bom dia. A Câmara Municipal de Parnamirim, através da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, realiza esta audiência pública para tratar e discutir o projeto de lei ordinária número 101/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Parnamirim para o exercício de 2019 e determina outras providências, orçamento 2019. No plenário da Casa, já encontram-se os vereadores, excelentíssimo senhor presidente, vereador Irani Guedes de Medeiros, a excelentíssima senhora vereadora Kátia Pires, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, além do excelentíssimo senhor vereador Rogério César Santiago, relator. Convidamos ainda para fazer parte do dispositivo de honra o senhor Carlos Aurélio de Souza, secretário municipal adjunto de Planejamento e Finanças. No plenário encontram-se os vereadores Betinho da Mala, vereadora Ralessa Freire, vereador Ítalo Siqueira, vereadora doutora Ana Michele, vereador Paulo Barbosa Júnior, além do vereador Jeová Alves da Costa e da vereadora professora Vandilma Maria de Oliveira e o vereador Binho de Ambrósio. Esse cerimonial informa que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo através da TV Câmara e da Livre TV. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Irani Guedes de Medeiros. Sua proteção de Deus em nome do povo de Parnamirim, declara aberta a presente audiência pública que abordará o tema Proposta de Lei Orçamentária Anual 2019, LOA. Convido o vereador Betinho da Mala para fazer a leitura bíblica. Bom dia a todos. Salmo 50. Aquele que oferece sacrifício, louvor me glorificará, e aquele bem ordenará tudo o que posso naquele. Eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 50. Bom dia a todos e a todas. Sejam todas muito bem-vindas a esta audiência pública, onde vamos tratar do orçamento para o ano de 2019 e que essa discussão dessa audiência pública é o que vai nos nortear a esta casa tomar as decisões para o orçamento de 2019. Já registro aqui e agradeço a presença da presidente da Comissão de Orçamento, Kátia, membro da Comissão Rogério Santiago, ou melhor, Carlinho, que ora aqui, secretário adjunto da pasta na Secretaria de Finanças da Prefeitura, ora também aqui representando o secretário Giovano Júnior, a vereadora Vandilma, vereador Jeová, Paulo Júnior, Pinho de Ambrósio, Ana Michele, Ralessa, Ítalo, Betinho da Mala. E como esta audiência pública é da Comissão de Orçamento, eu passo a presidência da comissão. Antes de passar a presidência da comissão, eu gostaria de convidar para a extensão da mesa a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sandra. E também convido o representante do sindicato, mesmo ele tendo dito que vai sair mais cedo, eu convido a ficar, se quiser participar da extensão da mesa, Mike, seja bem-vindo. E também convido Vilma, que é do sindicato também, representando aqui os professores, para a extensão da mesa.
feito a mesa, agora passo a presidência, a presidente da Comissão de Orçamento, a vereadora Cátia Carvalho Pires. Cadê o negócio aqui? Quero saudar a todos, saudar os vereadores que estão aqui presentes, saudar Maico Borges, saudar a Sandra, que representa aqui o Conselho Municipal de Saúde, saudar a Vilma, que representa o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui do município, saudar todos os agentes comunitários, já parabenizando pelo sucesso, grande vitória que foi a aprovação da PEC, né, que fez o reajuste salarial da categoria, como também regulamentou a categoria de vocês. Então, parabenizo e também parabenizando duas vezes, porque vocês sempre estão presentes no momento que vai se apreciar um instrumento tão importante para a categoria de vocês, como para toda a sociedade parnamirinense. Então, vocês realmente estão de parabéns, assim como alguns professores que aqui também se encontram, mas a categoria dos agentes de saúde realmente tem uma participação efetiva em diversos assuntos que a gente tem abordado aqui nessa casa. Então, em nome desta casa, em nome da Comissão de Finanças, aqui composta por mim, presidente, pelo vereador Rogério Santiago, pelo vereador Manuel Diniz, dou as boas-vindas a todos, que tenhamos aqui uma manhã muito produtiva. Saudar também Carlinhos, né, o nosso sempre companheiro aqui da contabilidade, da finança, de tudo que diz respeito aos recursos financeiros. Saudar Marcos Aurélio, que faz parte da Secretaria de Saúde, advogado. E dizer que esse momento é muito importante, porque é justamente o momento da apresentação dessa peça orçamentária, que vai destinar recursos para a aplicação das metas, da programação orçamentária do governo municipal para 2019. E é muito importante a população ter conhecimento, porque é o momento de apresentarmos as falhas, aonde se esqueceu de se colocar algum investimento, para que a gente possa apresentar como emendas, né? E aí eu já quero dizer aqui aos vereadores que a comissão decidiu que até o dia 26 deste mês, 26 de novembro, é a oportunidade de se apresentar as emendas. A gente tem até o dia 26 de novembro. Temos aí mais 2 semanas para que se aprecie, que se apresente as emendas, para no momento seguinte colocarmos em votação e votar junto com o orçamento. Então, seguindo aqui o que determina a Constituição Federal, no artigo 166, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos cumprindo aqui o que determina essas duas leis, essas duas regulamentações, para que essa audiência pública ela tenha a obrigatoriedade de acontecer. Então, declaro aqui também aberta a audiência pública, já informando que nós passaremos, para não ter perda de tempo, para o Carlinhos, que é secretário adjunto da Secretaria de Finanças, para que ele já possa apresentar a peça orçamentária e que, no segundo momento, a gente abrirá. É bem importante para a gente otimizar nosso tempo, que se acha um consenso para as perguntas e os questionamentos, para não ficar repetitivo. E também pedir àqueles que queiram participar, que o momento aqui é de analisar a peça orçamentária, para que a gente não envolva discursos políticos, que não é o momento. O momento é de concentração
para a peça orçamentária. E eu, como presidente, eu vou ordenar esse trabalho para que a gente possa ter fluidez e resultado. Porque o momento aqui é de apresentar, conhecer a peça orçamentária para 2019. Muito obrigado pela colaboração e passaremos já, sem perda de tempo, para Carlinhos. Muito obrigada a todos. Alô? Oi. Gente, bom dia a todos. Bom dia ao presidente Irani Guedes, o qual eu saúdo todos os vereadores aqui presentes. Bom dia aos membros do sindicato, a qual eu saúdo todos os funcionários presentes aqui da prefeitura. Bom dia à população em geral, né? Esse trabalho da elaboração da Lei Orçamentária 2019, ele começou, tá? Após a aprovação da Lei de Diretriz Orçamentária em abril, nós começamos o trabalho da elaboração da LOA. Ela consistiu em algumas etapas, né? Primeiro, a Secretaria de Planejamento e Finanças, ela foi às secretarias, tá? Foi se reunir com a Secretaria de Saúde, de Educação e de Assistência, explicar o que estava na LDO e quais seriam as diretrizes, as metas de receita e despesa, que qual secretaria poderia atribuir na peça. Depois fizemos uma reunião no anfiteatro com os membros das demais secretarias, as menores, explicando também a mesma coisa. Após isso, cada uma dessas secretarias encaminhou, através do sistema hoje de contabilidade, a proposta orçamentária que cada secretaria queria sugerir para o exercício de 2019. Após isso, essas ideias da proposta orçamentária foi lançada no site, ao qual foi feita uma consulta popular para a população avaliar as ações, né, e os valores que podiam ser atribuídos a ela, né. Até que melhorou bastante em relação à proposta que a gente teve o ano passado. A gente triplicou a quantidade de acessos dessa vez, mas a gente ainda acha muito pouco, né, que a participação popular ainda está muito aquém do que a gente deseja, né. Não chegamos nem sequer a 10 mil acessos para a avaliação da LOA 2019. Após essa fase de avaliação, nós levamos a proposta ao prefeito, tá? Ele analisou todas as avaliações, avaliou onde podia fazer cortes e melhorias, e em seguida implementamos todas as propostas de cada secretaria e consolidamos na peça orçamentária que foi encaminhada à Câmara, se eu não me engano, foi 30 de agosto. Se a mente não me falha, a verdade não me engana, tá? Em seguida, a proposta veio para cá para ser analisada pelas devidas comissões, onde é agora também realizada a audiência pública aqui na Câmara Municipal. Inicialmente, gente, eu quero dizer que a proposta contempla uma receita estimada para a gente arrecadar no ano 2019 de R$ 492.540.000, tá? Como a gente já sabe, a receita ela é estimada, tá certo? Ela pode passar, pode ficar abaixo disso, tá? A gente espera até que ultrapasse, porque a gente tentou fazer uma peça orçamentária o mais enxuta possível, dessa vez. Dentre essas receitas, vocês observam que a receita com impostos, taxas e contribuições de melhoria estão na ordem de R$ 99 milhões, certo? Aqui contempla todos os impostos e taxas, do IPTU ao ITIV, ao ISS e as taxas relativas a cobranças, taxa de polícia e taxa pela prestação de serviços. A receita de contribuição, que aparece aí com 13.620.000, é praticamente aquela contribuição que vem na conta de vocês, a contribuição sobre o custeio da iluminação pública. Então vocês sabem que se vocês pagam R$ 100 de iluminação, R$10 a COSERN transmite para o município sob a forma do custeio de iluminação pública, que são os 10%, tá? A receita de serviços está na ordem aí de R$ 280 mil, tá? São serviços prestados em unidades de saúde, unidades escolares e unidades assistenciais, que podem ser cobrados. Transferências correntes, que correspondem a 3/4 praticamente do nosso orçamento, aí é que está o grande bolo. É o dinheiro que vem do FPM, é o dinheiro que vem da contribuição do ICMS, da contribuição do IPVA, o dinheiro que vem do Fundeb, o repasse que vem do Ministério da Saúde, do Ministério da Assistência Social, do FNDE.
Então, todas essas receitas aí estão dentro aí das transferências correntes, tá? Outras receitas correntes, 1.921.000, contempla aí algumas coisas da dívida ativa do IPTU e do ISS, e multa e juros de mora. Por exemplo, as multas de arrecadação de trânsito que foram arrecadadas estão classificadas aí também como outras receitas correntes. E aqui, receitas de capital. Eu não sei se vocês vinham aqui ver as propostas anteriores, né? A gente já chegou a colocar receita de capital aqui de 200 milhões, de 100 milhões, de 50 milhões, de 30 milhões, né? Infelizmente, o grande calo de arrecadação dos municípios e dos estados hoje está na receita de capital. Essa daqui principalmente vem através de operações de crédito, ou seja, empréstimos que o município contrai com o poder público, no caso a União e bancos internos e externos, e as transferências de capital, que são aquelas através de emendas parlamentares, convênios ou contratos de repasse. Dessa vez, colocamos apenas 3.113.000 de operação de crédito, de empréstimo. Colocamos aí só uma abertura. Talvez passe disso ou talvez não chegue a isso. Alienação de bens é se a prefeitura for vender algum bem, tá certo? Fazer um leilão. Colocamos apenas 200 mil reais. E transferências de capital, 13.295.000. A gente espera que, pelo menos, esse ano, 2019, a gente arrecade pelo menos isso. Porque, vocês terem uma ideia, nós arrecadamos de transferência de capital, até agora, no ano de 2018, apenas 120 mil reais. É a receita de capital que foi arrecadada hoje até agora, pelo município. Certo? Desses 13 milhões, a gente espera que o contrato de repasse, que era pelo município, aquele contrato da CAERN, que era o OGU, com a CAERN não, com a União, a gente vai entregar diretamente a gestão para a CAERN e não caberá mais o município alocar recurso orçamentário para a execução do saneamento dentro da prefeitura, tá? Essa execução vai ser feita diretamente pela CAERN, o município vai ser pelo menos um órgão interveniente e cogestor, tá certo? Totalizando esses repasses aqui, como eu já falei, nós temos a rúbrica de 492.540.000, sendo que 440.542 fica no orçamento fiscal e aproximadamente 52 milhões no orçamento da Seguridade Social, tá? A vinculação de receita, tá certo, gente? Não de despesa. Seguridade Fiscal é todas as secretarias, tudo que envolve a receita das secretarias, se excetuando saúde e assistência social e previdência. Como não temos previdência, aí só temos as receitas ligadas à saúde e assistência social. Não é a despesa, viu, gente? Aqui é a receita, tá? Então aqui estaria a receita que seria arrecadada com o Sistema Único de Saúde e a receita com o Fundo Nacional de Assistência Social, certo? Só a receita, não a despesa. Não se assustem. Despesa eu vou apresentar agora um pouquinho. Ok. Aqui a gente tem o resumo da despesa. Eu não vou entrar em muito detalhe, gente, para não ficar muito cansativo a apresentação, certo? Eu vou apresentando os resumos, vou dar uma passada rápida pelo QDD, nas partes mais importantes, e passo para perguntas e respostas, tá? Despesas correntes, pessoal. Aliás, a despesa total do município está em 489.463.477. Vocês observarem, está um pouco mais de 2 milhões abaixo da receita, tá? Porque essa diferençazinha entre a receita e a despesa, a gente vai alocar no orçamento como reserva de contingência, tá? A despesa corrente, ela está em 437.718.700 e a despesa de capital em 44.744. Então vocês podem ver que praticamente 85% da nossa arrecadação está para o custeio. Tá? Isso é uma tônica nacional hoje, infelizmente, que o custeio da máquina pública está cobrando boa parte da arrecadação de tudo que a gente tem e boa parte da fixação da despesa. Tá? Com o pessoal em cargos sociais, a despesa está fixada em 252 milhões de reais. Com juros da dívida interna, R$2.000.
E outras despesas correntes, ou seja, aquelas despesas para material de consumo, serviço de terceiros, tá? Está em 184, quase 185 milhões de reais, tá? Despesa de capital, nós temos com investimentos, ou seja, obras, execução de obras e aquisição de bens permanentes, tá? 44 milhões 744. E a amortização da dívida, aproximadamente 7 milhões de reais, isso é o pagamento da dívida fundada do município. Dívida a longo prazo com o INSS, com o FGTS, que é da Caixa Econômica, tá? Com a Receita Federal e outros órgãos, tá? Aproximadamente 7 milhões. Aí agora eu venho dizer a vocês, aqui sim, a despesa fiscal, como eu já falei, é tudo que não envolve assistência social e saúde, está fixada em 323 milhões de reais. E a despesa com a Seguridade, aí aqui sim, está toda a despesa com saúde e assistência, 166 milhões de reais, tá certo? Então está bem maior do que a receita da Seguridade, tá ok? O valor. Então, alguma dúvida dessa parte? Não, né? Isso aqui não. Vou mostrar rápido aqui a parte que interessa, que é o QDD, é o que o povo quer ver. Pronto, vou passar rapidamente aqui pelas 3 maiores secretarias. É o QDD da Saúde, Educação e da Assistência, tá? Um pouquinho rápido aqui. Na saúde, nós temos, com a unidade do fundo, uma despesa fixada em 144 milhões e 200 mil reais, tá? Temos aí a ação de implementação, de ações do sistema de estrutura de auditoria, com seus valores fixados aí. Modernização da frota de veículos da secretaria. Ampliação e manutenção das ações do Conselho de Saúde, tá? Aí tem a alocação por elemento de despesa aí, com tudo. Manutenção da ouvidoria do SUS. A manutenção do Fundo Municipal de Saúde, que aí engloba praticamente a metade dos recursos, tá? Modernização do Parque Tecnológico da Secretaria. Criação do Programa Formação Continuada para profissionais da saúde, implementação do consultório na rua, implantação e implementação do ESUS na atenção básica, implantação do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde, ampliação e manutenção do Programa de Agentes Comunitários, ampliação e manutenção da equipe de Estratégia de Saúde da Família, ampliação e manutenção do programa do PEMAC, ampliação e manutenção do programa de saúde bucal, ampliação e manutenção do programa saúde prisional, fortalecimento e modernização e manutenção da rede de atenção básica, ampliação, reforma e manutenção das unidades de saúde, fortalecimento da política de regulação de exames, cirurgias, etc., fortalecimento da assistência hospitalar ambulatorial de média complexidade, fortalecimento da rede de urgência e emergência, unidade de saúde, fortalecimento da rede de atenção psicossocial, fortalecimento da rede cegonha, fortalecimento e manutenção da rede de educação, aqui não tem escrito, eu acho que é alta complexidade, fortalecimento da política de prevenção IST, AIDS e hepatite, implantação e implementação da assistência farmacêutica estratégica,
implantação e implementação da assistência farmacêutica especializada, fortalecimento da assistência farmacêutica básica, operacionalização das ações de vigilância sanitária, operacionalização das ações de vigilância epidemiológica, fortalecimento da vigilância de zoonose e controle de doenças, operacionalização das ações de vigilância ambiental. Saúde, praticamente as ações são essas, certo, gente? Eu não vou me estender detalhando elemento por elemento, porque senão a gente passa aqui e não sai daqui antes do meu dia não, tá? Mas qualquer dúvida, eu retorno aqui, que vocês tenham, saber quanto é o valor para a folha, qualquer coisa, eu venho aqui e explico, tá? Só para dar uma dinâmica maior nessa audiência, para a gente ter um tempinho mais folgado. Na Secretaria da Educação, nós temos a manutenção e conservação do planetário, formação continuada para os profissionais da educação, aquisição de veículos para a educação, a manutenção da Secretaria da Educação, distribuição de fardamento escolar, distribuição de material de idade escolar, transporte escolar, escola aberta, manutenção do ensino fundamental para os educadores, é aquela parte maior dos professores, né? Escola aberta, 55 mil. Aqui. Manutenção do ensino fundamental, os outros profissionais, tá? Da saúde. Construção de novas escolas. Ampliação, manutenção e conservação de escolas de ensino fundamental. Merenda escolar do ensino fundamental. Merenda escolar do EJA e do Mais Educação. Projeto de energias renováveis nas escolas. Aquisição de equipamentos para bibliotecas e brinquedotecas. Manutenção do ensino infantil, os educadores da creche. Manutenção do ensino infantil, os demais profissionais, tá? Manutenção do ensino infantil, educadores da pré-escola, construção de centros infantis, ampliação, reforma, manutenção e conservação das escolas de educação infantil, merenda escolar para creche, merenda escolar para pré-escola. Eu acho que são essas as ações da educação. No Fundo de Assistência Social, temos adquirir unidades socioassistenciais, serviço de proteção de alta complexidade, tá? Aliás, no Fundo de Assistência Social, nós temos o valor de 21.714.500, tá? Manutenção do Fundo de Assistência Social, participação e realização de congressos, conferências, encontros, capacitações e seminários, manutenção do funcionamento da Secretaria de Assistência Social, reformar as unidades socioassistenciais da administração direta, serviço de proteção social básica, serviço de proteção social de média complexidade, apoio à organização e gestão do SUAS, fortalecer o controle social do IGD SUAS, implementar e manter o sistema de informação de vigilância socioassistencial, capacitação dos trabalhadores do SUAS, implantar o centro-dia para idosos, manter e fortalecer o centro-dia para idosos, a EPET, ações e estratégias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Criança Feliz, Programa Primeira Infância no SUAS, implantar um centro especializado de assistência social, implantar o abrigo para mulheres vítimas de violência, parceria técnica operacional com grupos comunitários, concessão de benefícios a famílias acolhedoras, benefícios eventuais, apoiar e aprimorar a gestão do Cadastro Único do Bolsa Família, fortalecer o controle social do IGD-PBF, Instituto de Longa Permanência, Criança, Adolescente, Adulto, Mulher e Família, implementação do Plano de Educação Alimentar e Nutricional, Acessuas Trabalho, BPC na escola, emissão de cédulas de registro geral, Programa Geração de Emprego e Renda. Tá? Essas daí foram as 3 maiores secretarias, elas correspondem... Hã? Ok. Na sequência, aqui tem o... Há um dado, o Fundo da Infância e do Adolescente, o FIA, com 400 mil, tá? Manutenção do FIA, 150 mil. Execução de projetos especiais para criança, jovem e adolescente, 150 mil. E promoção em defesa dos direitos infantis e juvenil, 100 mil reais, tá? Então aqui a gente passou,
E tem o fundo também dos conselhos aqui. Manutenção do Conselho Tutelar, manutenção do CONDICA, suporte e fortalecimento dos conselhos e fundos ligados às SEMAS, e aqueles outros conselhos da mulher, do idoso, da juventude, aqueles outros conselhos que existem, tá? E Conselho Municipal de Assistência Social, tá? A dotação para esses conselhos. Essa daqui a gente passou pelas maiores secretarias, equivale a mais ou menos 70% de toda a despesa que foi fixada à prefeitura. Eu não vou ler as demais, a não ser que alguém solicite, querer saber o valor, porque a gente tem ainda Secretaria de Limpeza Urbana, Serviços Urbanos, Obras Públicas, Gabinete Civil, que tem um valor mais significativo. Pronto, aí tem a despesa fixada. Aí vou botar aqui o quadro resumo por secretaria, que fica melhor para a gente discutir também. Vou abrir. Pronto, aqui tem um resumo do valor que está a despesa fixada para cada um dos órgãos, tá? Eu vou passar aqui rapidinho. Câmara Municipal tem um orçamento de 17 milhões e 200 mil. O Gabinete Civil, um orçamento de 10 milhões 598 mil. A Procuradoria, 5 milhões 168 mil. A Controladoria, 914 mil. Secretaria de Planejamento e Finanças, 12 milhões 247 mil. Secretaria de Administração e Recursos Humanos, 14 milhões 802 mil. Secretaria Municipal de Tributação, 6 milhões 239 mil e 200. Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, 33 milhões 51 mil. Fundo Municipal de Saúde, 144 milhões e 200 mil. Secretaria Municipal de Educação, 147 milhões 620 mil. Fundo Municipal de Assistência Social, 21 milhões 714 mil e 500. Fundo da Infância e do Adolescente, 400 mil. Fundo de Assistência e Conselhos, 120 mil. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 20 milhões 726 mil. Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte, Mobilidade e Segurança, 11 milhões 973 mil. Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, 3 milhões 675 mil. Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, 31 milhões 677 mil 777. Secretaria de Habitação, 1 milhão 752 mil. Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 1 milhão 786 mil. E Fundação Parnamirim de Cultura, 3 milhões 600 mil. Tá? Aqui eu resumo. Vou botar lá. Aí é o que eu dou por encerrada essa parte do resumo. Vou deixar mais agora para a questão de vocês tirarem dúvida. Aí eu retorno a qualquer um dos quadros desses, para não deixar a apresentação muito entediante, entendeu? Porque é muito número, é necessário que fazer. Posso sim. Só lembrando aos vereadores que nós teremos muito tempo para apreciar e discutir. Eu acredito que esse momento é muito mais para a população tirar suas dúvidas ou dar suas sugestões, né? Porque se a gente for aqui ficar discutindo entre a gente é quem vai aprovar ou modificar ou alterar. Então cada um tem a sua responsabilidade de fazê-lo no tempo. Eu acredito que a sociedade é quem tem a oportunidade. Então aqui o Gabinete Civil, nós temos aqui subvenções sociais, 300 mil. Manutenção do gabinete, 6 milhões 378 mil. Aqui são de equipamentos para solenidades móveis fixas, 30 mil. Implantação do Centro de Ciência e Tecnologia da Inovação, 210 mil. Aquisição e licenciamento de softwares de uso corporativo geral, 20 mil. Aquisição de equipamentos diversos para otimização do serviço do GCTI, 80 mil.
Parnamirim Digital, 1.350.000. Parnamirim, 80.000. Comunicação Social, mídia radiofônica, 500.000. Comunicação Social, mídia digital, 400.000. Comunicação Institucional, mídia impressa, 250.000. E Comunicação Social, mídia televisual, R$ 1 milhão. Tá? Aqui foi o resumo do gabinete. Oi? Não, aqui é a implantação da Guarda Municipal, gente. Aqui não é o pagamento do salário do pessoal, não. Tá certo, gente? Vocês podem ver que as despesas que estão alocadas aqui é com material de consumo somente, passagem de despesa de locomoção e outros serviços terceiro pessoa jurídica. Tá certo, gente? Aqui não é o pagamento da guarda. Tá certo? Que é investimentos e vantagens fixas. Viu? É por isso que lembro quando a vereadora Nilda falou do PPA, que tinha apenas R$250 mil para os 4 anos, é porque o PPA, ele só contempla os investimentos, tá certo? Não contempla custeio da máquina, de qualquer coisa, não contempla vencimentos de pessoal, é somente a questão dos investimentos. Então, por isso que a gente botou aí, tem 150 mil de investimento para esse ano, se Deus quiser, vai sair a guarda do próximo ano, tá certo? E ficaria 100 mil para o último ano do mandato, aí fecharia os 250, tá? Eu passei aqui a parte da educação, é porque é muito rápido, certo? Tá, e tá aí com vocês também, tem as vias, né? Pronto, eu vou minimizar aqui, aí eu vou passar para a presidência, para qualquer... Se a pessoa para quiser dúvidas, tá bom? Tá, eu estou à disposição. Tentei ser rápido para a gente ter mais dinamismo, tá bom, gente? Obrigado. Eu, nesse momento, como presidente, né, da comissão, quero abrir o microfone de uma forma ordenada para os representantes das categorias, né? Vou começar aqui pela saúde, em seguida a educação, e se mais alguém tiver interesse de fazer algum questionamento ou alguma sugestão, o momento é esse, reiterando que nós vereadores, esta casa tem acesso a essa peça orçamentária desde agosto. E esse momento aqui é para a população. Os vereadores, diante dos questionamentos, das sugestões, aí se no seu gabinete, com a sua equipe técnica, elaborará emendas individuais ou emendas coletivas para que a gente possa, de uma forma direta, alterar aquilo que não tenha sido contemplado nessa peça orçamentária. Eu vou conceder a sua fala em 3, vamos ordenar em 3 minutos. Se houver uma necessidade de uma ampliação, a gente concede. Só para a gente ordenar o tempo, né, e chegar ao nosso objetivo. Então tem a palavra Sandra. Bom dia, gente, a todos. Primeiro eu quero parabenizar a casa, né, por esse momento. E assim, dizer que o Conselho de Saúde lamenta que, infelizmente, mais uma vez, a peça referente à saúde não foi apresentada no pleno do Conselho Municipal de Saúde, certo? Lamentavelmente. Mas o Conselho recorre a esta casa para pontuar algumas questões relacionadas à peça de orçamentária da saúde, uma das quais a gente fala que próximo ano é ano de Conferência Municipal de Saúde,
E se faz necessário ter orçamento para realizar nossas conferências, onde também de lá saem várias propostas, que até hoje, dos anos anteriores, muitas delas não foram cumpridas. Então, assim, o Conselho de Saúde vem aqui a esta casa pedir o apoio, né? Como sempre, a gente sempre tem o apoio da casa, graças a Deus, para que, assim, a gente tenha uma reunião, a gente tem uma comissão de orçamento e finanças dentro do Conselho. A peça da saúde, a gente solicitou à Câmara e prontamente nos foi atendido, a Câmara nos remeteu, já se está dando uma analisada. A gente quer sentar com a comissão orçamentária e da saúde aqui na Câmara, para a gente poder estar pontuando algumas questões e vendo como a gente vai poder estar solucionando algumas questões que foram identificadas na peça orçamentária da saúde, certo? No mais, você pediu para a gente não misturar as coisas, mas assim, eu acho que a nossa categoria está aqui hoje ansiosa para ouvir, né, que a gente também vem pedir ajuda da Casa Legislativa relacionada a várias questões, pautas da nossa categoria, onde já se foi protocolado um documento na Secretaria de Saúde e a gente está esperando uma resposta concreta para que nos próximos dias não seja deflagrada uma greve, a mais ferrenha de todas, que eu acho que o município não viu ainda, certo? E a categoria está se articulando para isso. Se a gente não receber respostas concretas da gestão, porque, infelizmente, a palavra que eu não queria usar, mas eu sou obrigada, é o desrespeito a toda uma população que a gente vem tendo nessa gestão. Infelizmente. Posso até estar ofendendo, mas eu peço desculpas, mas é assim que eu, enquanto minha categoria, a gente se sente desrespeitados por estar protelando já há vários meses, há vários anos, na verdade, pleiteando algo que é direito nosso e não tem sido atendido. A gente dá prazos, esses prazos não são cumpridos. Então, a gente, nesse momento, já é o gargalo de desrespeito a toda a categoria. Então, assim, peço desculpa por estar misturando, mas se faz necessário. Eu não seria justa com a categoria se eu não abordasse esse assunto aqui, certo? Então, a gente pede o apoio da Câmara Municipal de Parnamirim, o apoio junto à gestão para que nossas reivindicações sejam atendidas a contento ou aguardem, né, porque a gente está, assim, deflagrando uma greve, e a maior que Parnamirim já viu, através das redes sociais, das mídias, e muito bem articulada, tá? Diga-se de passagem. Muito obrigada. Eu quero dizer a Sandra e a todos que estão aqui que você nos solicitou sexta-feira, está mantido, e na próxima quarta-feira nós comissão, estaremos na sala de reuniões a partir das 11 horas, porque é quando acaba a sessão, para receber qualquer categoria, representação ou da sociedade individual, os vereadores que queiram tirar algumas dúvidas em relação a essa peça. Quando eu falei de não misturar, é porque, na verdade, a gente tem assistido aqui na casa, um desvio de finalidade das audiências. E, assim, eu gosto muito de seguir a regra, né? Então, assim, para que a gente alcance um objetivo, temos que ter um ordenamento e uma otimização do tempo, senão a gente sai daqui de 2 da tarde, como tem acontecido. Então, assim, o momento hoje é discutir a peça orçamentária. Os discursos políticos, os discursos calorosos, vamos deixar para o segundo momento, porque eu acredito que o objetivo ele tem que ser alcançado, que é corrigir o que está, de certa forma, irregular, né? Então, já deixo aqui o anúncio de que sexta-feira está mantida com a categoria que você nos solicitou, já combinamos aqui comissão, e na próxima quarta. Passo a palavra a Vilma, do Sindicato da Educação. Está funcionando. Bom dia a todos e a todas. Só uma correção, não é Sindicato da Educação, é Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parnamirim, né? Kátia já explicou, mas sendo essa casa uma casa de representantes políticos do povo, e sendo esse momento um momento também político, uma coisa não se desvencilha da outra, né? Mas, assim, a minha fala é mais no sentido de uma observação que eu fiz.
Sandra falou sobre a conferência municipal, que não consta orçamento, mas eu observei uma coisa mais grave. Está em curso a possível aprovação do plano de carreiras, de cargos e salários da categoria da saúde. Eu não vi na peça orçamento para que seja implementado esse plano de carreira desses servidores. Eu acho que, já que a casa está cheia, inclusive, de funcionários da saúde, os vereadores podem dar uma resposta com relação a isso. E já que estou falando de plano de carreira, PME também aprova plano de carreira para todos os servidores da educação. Não vi orçamento para essa questão aí. As auxiliares de creche ainda se arrastam com a questão da sua reconhecimento profissional, da sua efetivação como funcionárias do município, apesar de serem funcionárias há 22 anos. Não vi aí na peça, né, já que está embarreirado em orçamento para que elas sejam reconhecidas, para que elas sejam efetivadas de fato. Então, eu gostaria que os senhores vereadores pudessem dar uma resposta com relação a essas questões. Era só isso. Eu vou deixar para o secretário adjunto responder a sua questão, né? Porque a peça foi elaborada pela pasta dele e eu vou passar a palavra a Carlinhos para que ele possa responder diretamente ao seu questionamento. Alô? Oi. É o seguinte, a gente não coloca dotação para implementar plano A ou B. A gente não coloca uma dotação específica para implementar. Por quê, gente? O plano de cargos e salários, seja de qualquer categoria for, vai incrementar a folha de pagamento de pessoal. Ou seja, ela vai acrescentar dotação ao elemento de despesa 319011, ao qual já existe uma ação orçamentária pré-alocada, tá certo? No orçamento. O que não tem ainda hoje, por exemplo, estamos fazendo o estudo do real impacto financeiro, supomos, do plano de saúde. Se esse plano de saúde representar um impacto orçamentário e financeiro, supomos, de 10 milhões de reais ao ano, o que é que vai ter que ser feito? Vai ter que ser aberto durante o exercício financeiro um crédito suplementar, acrescentando a esse elemento, que é a dotação 319011, suponhamos que seja na ação dos agentes comunitários de saúde, seria alocado esse recurso, esse reforço de recurso, para poder cobrir o acréscimo do pagamento da folha de pessoal. A gente não coloca no orçamento uma ação dizendo implementação do plano A ou B, porque você não pode fazer uma folha de pagamento dividindo em duas ações. Uma ação dizendo assim, aqui é a folha do pessoal que recebe o salário hoje, e fazer outro empenho numa ação do que vai acrescentar da folha. O salário de vocês vem numa coisa só. O salário vai passar de um valor A para B, mas a dotação onde ele vai ser empenhado, liquidado e pago será a mesma da que está contida aí. Apenas a diferença é que, sendo aprovado um plano A ou B, essa dotação vai sofrer um reforço, mediante o impacto financeiro que vai se dar durante o exercício financeiro, tá certo? É por isso que não se vê diretamente uma ação específica de implementação de plano, como a questão da Guarda Municipal, que acho que foi Bill que perguntou ali, tinha lá a implantação da Guarda Municipal. A gente só colocou lá 150 mil reais, mas aquilo ali só mencionava a aquisição do material, ou seja, fardamento, confecção deles, material de consumo dedicado à guarda e passagem de despesa com locomoção, caso eles precisem viajar. Tá? O impacto que já está colocado nesse orçamento na implantação da guarda está incluso na manutenção da Secretaria de Segurança, onde a gente tem um valor A e incrementamos para um valor B, tá? Para cobrir o pagamento do salário da Guarda Municipal, tá certo, gente? Não é necessariamente que a gente tem que colocar como a questão que muita gente discutia do PEMAC, que tem a manutenção das ações do PEMAC. Naquela ação do PEMAC ali, não está ali a parte do acréscimo do salário dos funcionários que recebem PEMAC. Porque o acréscimo do que eles recebem do PEMAC já está na ação específica de onde ele trabalha. Seja na equipe do Estratégia Saúde da Família, seja como agente de saúde, ou seja como demais profissional da saúde. Aquela ação do PEMAC, se vocês olharem o orçamento, vai contemplar o que pode ser feito com o PEMAC, com os custeios e investimentos, tá? E não com a despesa com o pessoal. Eu espero que eu tenha dado para explicar mais ou menos um pouquinho, tá bom, gente? Só para reforçar o que Carlinho disse, é interessante que se verifique lá no PPA, né? Porque no PPA está previsto o plano de cargos, está previsto concursos, e isso que ele disse vem justamente corroborar, que não se coloca no orçamento direto, e sim no momento que haverá aprovação,
Aí essa casa recebe um projeto para remanejamento, juntamente com o impacto financeiro, para não acontecer o que aconteceu com o concurso 2015. Entendeu? Eu vou passar agora a fala para 3 pessoas que estão inscritas. Melquides Falcão Leal. Ele está aí no plenário. Pronto, você pode se aproximar aqui. É o presidente do Conselho de Educação, né? É porque não colocou aqui. Melquides Falcão. Só para ordenar o tempo, 3 minutos, tá bem? Bom dia a todos e todas. Eu gostaria, já estive em contato com o vereador Ítalo sobre essa questão que se relaciona ao Conselho Municipal de Educação. Hoje eu estou enquanto presidente do Conselho Municipal de Educação. E como instrumento de controle social, nós compreendemos, o colegiado, ele compreende que ele precisa ampliar cada vez mais a sua autonomia. E hoje o Conselho Municipal de Educação, ele tem um vínculo muito direto e até às vezes subservente à SEMEC, em função de que os fundos, tanto que eu não, talvez tenha sido muito rápido, eu não atentei ou não está mesmo, de maneira muito clara, o fundo de manutenção para os conselhos, né? De maneira mais específica, o Conselho Municipal de Educação. Só para os senhores terem a ideia, nós somos convidados e estamos numa sala, um conselho que, enquanto instrumento de controle social, tem uma demanda enorme. Estamos numa sala, e nesta sala sem as condições dignas para que nós possamos desenvolver nossas atividades enquanto colegiado. A impressora que lá está só imprime uma página de cada vez. Quando eu recebo uma demanda da promotoria, onde tem um inquérito civil já aberto de uma escola, que eu preciso imprimir alguma coisa, eu perco a manhã todinha para imprimir, porque já solicitei os equipamentos necessários, computador necessário, a estrutura necessária para desenvolver com dignidade aquilo que é função do Conselho Municipal de Educação, tá certo? Então eu gostaria aqui de solicitar e pedir o apoio a esta egrégia casa, que através de emenda, tá certo, se veja a possibilidade, também porque os valores que são destinados a esse fundo são administrados pela SEMEC, nós possamos ter esses valores administrados pelos próprios conselhos. Que os conselhos criem seus próprios CNPJs e que essas verbas sejam administradas via regimental, né, com toda a transparência, com tudo aquilo que é devido, para que os conselhos tenham a devida autonomia e exerçam com a perfeita impessoalidade aquilo que é próprio de suas competências. Então eu gostaria que o vereador Ítalo, que faz parte da Comissão de Educação, né, junto com os demais, nos ajudassem a fazer avançar o Conselho Municipal de Educação nesse sentido. Ok? Muito obrigado. Presidente, eu gostaria, dentro da sua fala, solicitar que o senhor envie para a nossa casa, não só pode entregar a nossa comissão, por escrito essa sua solicitação, porque a gente prepara uma emenda coletiva e todos os 18 vereadores, acredito, que assinem. Tá bem? Obrigada. O segundo inscrito é Sérgio Ricardo Rodrigues. Tem a oportunidade de usar o microfone por 3 minutos. Bom dia, senhores, senhoras. Sou agente comunitário de saúde de Nova Parnamirim, agente comunitário com muito orgulho. E ao senhor,
ao senhor adjunto. Eu estou vendo aqui que foi republicado no site da prefeitura a LOA do ano passado, certo? Até ontem à noite eu tinha olhado, não estava aberto. Quero saber, quanto à aprovação, quando nós teremos com mais brevidade possível esse orçamento em mãos, como eu estou agora. E uma pergunta de uma colega que trouxe aqui, o senhor Irani Guedes, que aliás não está. Se dia 17 vai ser implantado o monitoramento, se foi feito algum tipo de estudo de vulnerabilidade quanto à periculosidade do local ou a necessidade de... Já que ele citou o primeiro bairro como, digamos, um norteador, a Coabinal. Se realmente a Coabinal é necessária para ser como escola de prioridade. Isso, o senhor Irani Guedes. E o senhor adjunto, quanto à data de publicação dessa LOA, já que a de hoje só saiu hoje de manhã. Pois bem, a gente reconhece realmente a falha quanto à publicação da LOA do exercício atual, né, que era para estar lá no portal da transparência, certo? Aí era uma questão realmente de troca, porque esse ano a gente houve uma troca do sistema de contabilidade pública, o qual demandou um atraso muito grande em certas ações da prefeitura, como consolidação de contas, de balanços e etc. Tá certo? A gente espera que tão logo seja sancionado a lei orçamentária anual para o ano 2019, a gente não leve mais do que 48 horas para colocar no portal da transparência da prefeitura, tá certo? Eu torço que sim, não haja mais nenhum problema, realmente a gente lamenta o atraso que aconteceu na colocação. Quase um ano, perfeitamente, isso. Esse questionamento realmente só quem pode dizer é quem tem a obrigação de publicar, né? Então, a questão do presidente Irani que saiu, a gente não pode, eu não posso responder por ele, mas vou anotar, quando terminar aqui eu quero, e aí eu pego o seu contato e peço para ele lhe responder, tá certo? O próximo é Yara, nossa agente de saúde, Yara Denis. Bem, bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa em nome de Cátia Pires, nossa querida vereadora parceira desta casa e de nossa categoria, e assim como os demais vereadores, né? Bem, peço de antemão, desde já, perdão a Cátia Pires por fugir também um pouquinho da pauta, mas me foi pedido para representar a categoria em nome de Maicon Borges, que precisou se ausentar para representar a nossa categoria em outro município, certo? Então, só complementando a fala de Sandra, nossa categoria está aqui para apreciar mais uma audiência de suma importância que esta casa vem com carinho nos apresentar, né? Os vereadores, eles sentam para fazer esse estudo respeitosamente, para repassar para cada um de vocês. Inclusive, em nome dos vereadores, eu peço também o respeito dos nossos queridos amigos que façam um silêncio nessas audiências que eles preparam com tanto carinho para nos passar. Afinal, a gente tem que passar um feedback para a nossa população, né? Então, assim, de antemão, nós estamos aqui para apreciar a audiência que vocês prepararam com tanto carinho, mas nós tivemos um objetivo maior por estarmos aqui, que é pedir o apoio da Casa Legislativa com relação às nossas pautas, que são pautas simples, que já deveriam ter sido solucionadas. E como os amigos da nossa categoria bem sabem, a nossa Casa Legislativa, em geral, todos os vereadores, eles são sempre a favor da nossa categoria. Eles estão sempre, diretamente e indiretamente, nos prestando apoio. Eu posso citar aqui nome de colegas que são mais diretos com nossa categoria. Vereadores esses que nos procuram, em vez de nós procurarmos esses vereadores, eles entram em contato com a comissão para prestar esse apoio, para fornecer esse apoio. Eu poderia citar em grande apoio vereadora Cátia Pires, vereadora Fátima Alves, vereadora Nilda, vereadora Ana Michele, assim como Irani Guedes, que precisou se ausentar. Então, assim, peço desde já que vocês, que são nossos parceiros e que nunca estiveram contra os funcionários públicos de Parnamirim de modo geral, que nos ajudem a atingir pautas tão simples, que já é um direito concedido há muito tempo.
Eu vou ler mais uma vez, só para relembrar aos colegas como são simples nossas pautas, né? Falta de fardamento e IPI, assim como condições de trabalho que nós não temos. Conclusão do plano de cargo, que é uma coisa que eu fiquei triste quando fui ao gabinete e tomei a seguinte informação de que esse plano estaria chegando na Câmara no mês de dezembro. Eu disse logo, isso foi estratégico, porque os vereadores não vão ter tempo de ler esse plano, eles vão entrar de recesso e isso vai ser jogado de março para lá. Então, assim, foi impactante você chegar de uma reunião no Gabinete Civil e passar para a categoria essa triste informação, né? Mas, infelizmente, vai ser assim que vai acontecer e eu peço aos vereadores que vocês, desde já estão tomando conhecimento, que façam um esforço para ler esse projeto que é tão importante para a nossa categoria, né? Outra pauta bem simples, que é relacionada aos agentes de endemias, que é o PQAVS. E outra coisa bem simples de se resolver, mas que tem se tomado uma proporção enorme, que é a regulamentação do pagamento do PEMAC, assim como o uso desse recurso no SUS. Ele não tem sido aplicado em Parnamirim, a gente tem visto notoriamente a falta desse recurso para a população de Parnamirim. Isso é sério, porque a gente recebe uma verba que deveria melhorar a nossa saúde municipal. E parece que quando a verba chegou, a saúde andou para trás 2 vezes. Então, isso é lamentável que a gente esteja aqui numa loa discutindo esse orçamento e a gente veja as coisas andando para trás ao invés de andar para frente. Então, assim, a gente pede encarecidamente, mais uma vez, o apoio de vocês, parabenizamos o trabalho de vocês e porque a minha preocupação como representante da Comissão dos Agentes de Saúde é porque a gente está em poucos dias voltando o indicativo de greve e provavelmente nós não vamos conseguir conter os anseios da categoria. Vai ser inevitável essa greve não acontecer. E essa greve, ela será mais intensiva. Ela não será uma greve ao qual a Casa Legislativa está acostumada a ver. Uma greve passiva, uma greve menos intensiva. Essa greve será uma greve mais intensiva, terá mais apoios das mídias, assim como terá um forte apoio de todos os sindicatos da saúde. Então vamos refletir, porque a gente não está tendo o luxo de parar. Nossa população não pode ficar sem os serviços essenciais. Então pedimos a vocês mais uma vez que vejam esses pontos, são pontos simples e fáceis de se resolver, que têm tomado uma proporção muito grande. Obrigada, Cátia Pires. Quero dizer a Yara, em nome da categoria, né, que está aqui presente, uma boa parcela, que eu vou falar aqui em nome da casa, já que eu estou presidindo esta sessão, essa audiência pública. E como eu sei do sentimento de todos, eu me delego aqui para falar, peço procuração aqui ao vivo, para falar sobre cada um. O compromisso que essa casa sempre teve com os servidores, ele vai continuar tendo. Se esse projeto de lei chegar até o dia do recesso, não depois, porque aí realmente depois, a gente não tem como vir para uma sessão extraordinária se não for uma matéria da Câmara, ou se for uma matéria de competência do Executivo que ele convoque. Como é uma matéria do Executivo, para a gente retornar de um recesso, é necessário que o Executivo faça a convocação. Mas o que eu quero dizer aí é uma coisa da lei, uma coisa legal que a gente não pode mudar. Se esse projeto de lei do plano de cargos dos profissionais da saúde chegar até o dia do recesso, que a gente não entre em recesso, tenha certeza que nós vamos convocar aqui uma audiência pública para a gente discutir com os profissionais se o projeto está de acordo ou não. E se ele deverá sofrer emendas ou não. Então, esse compromisso vocês tenham a certeza, em nome de todos os vereadores, eu aqui já me adianto e assumo esse compromisso de que se chegar o projeto antes, a gente vai
se reunir e a gente só entrará em recesso quando a gente o aprová-lo de acordo com os interesses da categoria. Depois eu vou abrir já. Não, eu termino e passo, que eu vou só falar o segundo só para lhe ponto. dizer que aqui na imprensa está colocando que chegará no dia 28 aqui. 28 de novembro. Se for só para informar se for 28, vocês. dá sim para a gente realizar a audiência pública. A gente já se reúne essa semana e já deixa marcado, né? Pelo menos pré-agendado, para a gente fazer a audiência pública, apresentar e aí a gente de comum acordo identificar se alguma coisa tem que ser emendado, né? Sobre os equipamentos e os fardamentos, Yara, você tem razão. Vocês e toda a categoria. É inadmissível que com orçamento, com previsão orçamentária do ano de 2017 para 2018, que estamos finalizando, não se tenha ainda concluído uma coisa tão fácil. Existia o compromisso de colocar no salário, né, dentro do contra-cheque, os valores, e a gente vai ter que fazer uma retomada, né, a bancada, convidar aqui a bancada para a gente voltar lá no executivo e, como foi dado do protetor, que a gente volte o assunto para que o executivo brande um projeto de lei e que coloque no contra-cheque de vocês. Esse assunto ele estava sendo analisado pela Procuradoria como uma forma legal, né? Porque havia a questão de números, de identificar essa previsão legal. Acredito que é interesse de todos os vereadores intermediar a resolução desse problema tão fácil de resolver, como você bem disse. Enfim, gostaria também de pedir para que enviasse para a comissão por escrito, para a gente poder dar os encaminhamentos, ok? Como não tem mais nenhum escrito da população, nem de representação da sociedade, eu vou abrir aqui o microfone para os vereadores que queiram, levantar aí o dedo para eu identificar. A professora Nilda já é a primeira, Ana Michele. E também o tempo de 3 minutos, para não ser diferente do que a gente ofertou para a população. Tem a fala. Vai ser rápido. Primeiramente, eu quero parabenizar os profissionais da saúde, porque sempre estão aqui presentes, estão colaborando. E aí a gente pede que as demais categorias também venham para esta casa, trazer as contribuições tão necessárias para essa peça, que é a LOA, de grande importância para as ações que serão concretizadas no ano de 2019. Nós estamos aqui nos deparando com várias situações, com vários problemas no município de Parnamirim, e aí é a oportunidade da participação da população para a gente traçar metas que venham ser concretizadas. Mas eu quero fazer primeiramente uma pergunta ao doutor Carlinhos ou Carlos? Carlinhos, né? Ok. Na sua fala, você enfatizou que os 150 mil para a Guarda Municipal era apenas para algumas despesas e não em relação ao pessoal. Mas, no entanto, se eu não entendi de forma equivocada, o pessoal estaria já previsto na questão das vantagens, ou não? Sim. Então, isso leva a entender que o PPA, que é o plano para 4 anos, está previsto aqui a Guarda Municipal no valor de R$1 milhão. Pela prática, a lei orçamentária, ela é para ser da seguinte maneira: se tem R$1 milhão e o governo, atual prefeito, ele tem 3 anos, mas o PPA é para 4, ele pode estar distribuindo esse valor para o seu mandato. Uma parte em 2018, 2019, 2020 e assim sucessivamente. Se já está previsto as vantagens da Guarda Municipal, que está no PPA, como plano de cargos e salários dos profissionais da saúde,
por que também não já tem uma previsão nas vantagens para a questão dos profissionais da saúde na Lei Orçamentária 2019? Vou só enfatizar aqui novamente, acho que tem um pequeno engano aí. O PPA, ele não contempla despesas com custeio, tá? Então, eu jamais poderia colocar no PPA uma implantação de um plano de cargos, folha de pagamento de pessoal. O PPA, ele contempla apenas os investimentos a longo prazo e as despesas de caráter continuado que não seja de custeio, tá certo? Isso é que a gente tem que colocar no PPA. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem ver, vocês podem olhar o PPA do Governo do Estado, o PPA da União, vocês vão ver que não tem nada lá de pessoal. O da União, por exemplo, tem construção do estaleiro naval na ilha portuária A, entendeu? Ele contempla os investimentos, o PPA. Essa parte que você mencionou da Guarda Municipal, o valor de R$1 milhão, tá? Eram os investimentos ao todo que a gente ia fazer com a Guarda Municipal. No entanto, no PPA, a gente contava que desses investimentos com a Guarda Municipal, aproximadamente R$600 mil viriam com recurso de operação de crédito, ou seja, de um empréstimo, tá? E o restante seria com recurso próprio do Tesouro Municipal. Como a gente está vendo, como eu comecei a apresentação aqui, a gente viu que não está conseguindo ainda viabilizar essas operações de crédito. E a gente está usando praticamente os recursos do Tesouro. Por isso que o valor do próximo ano está bem singelo em relação a os 2018, 2019, 2020, a previsão do PPA, infelizmente, tá? O que foi possível a gente colocar, que é mais principalmente o material de consumo, para o serviço de pessoa jurídica para a confecção dos fardamentos, quando necessário, da guarda, e algumas outras passagens de despesa de locomoção, tá certo, Nilda? É por isso que o valor pode divergir. Nem sempre o valor que você vai ver aí para o investimento vai bater com o valor do orçamento, vai depender até da fonte de recurso que a gente imagina que vai custear essa despesa, tá certo? É por isso que eu estava claro. Então, poderia já estar previsto essa questão das vantagens do plano de cargos e salário para 2019 ou não? Nessa lei que nós... Ou se a gente pode estar incluindo na peça? Não, na Lei Orçamentária 2019. Na Lei 2019, pronto. O que é que pode acontecer? Em sendo aprovado o plano de carreiras de qualquer categoria que seja, tá? Existe a dotação orçamentária, por exemplo, existe um elemento de despesa para manutenção, promoção e melhoria das ações dos agentes comunitários de saúde. Existe uma ação específica dessa no orçamento para com a despesa com os agentes de saúde. Dentro dessa ação, ela é subdividida em elementos de despesa. Um desses elementos de despesa chama-se o 319011, que se chama vencimentos e vantagens fixas pessoal civil. Suponhamos que esteja alocado lá para o ano 2019 R$5 milhões, tá? O planejamento, até inclusive, a gente vai ter que fazer uma suplementação já, até aproveitar para quando a Câmara mandar a emenda, porque como teve essa PEC que foi aprovada, que passou para 2019, o salário de aproximadamente R$1.250.000, né, mensal, né? A gente já vai ter que fazer uma adequação nessa lei, porque já é fato consumado, a gente já vai ter que fazer uma mudança na lei orçamentária, tirando de algum lugar para custear a despesa com o pessoal do próximo ano, que vai subir um pouquinho, e as obrigações patronais decorrentes dela também. Então, Nilda, em sendo aprovado um plano de cargos e salários, suponhamos que eu estou falando de agentes comunitários, seja R$5 milhões. Aí vamos supor que agora, com o aumento, a gente tem que passar agora para R$5.500.000 o valor do ano. Em sendo aprovado o plano de cargos, carreiras e salários, e o impacto orçamentário para o ano for de R$1,5 milhão, a gente vai ter que adequar a lei orçamentária através de um crédito suplementar, passando de R$5.500.000 para R$7 milhões, para poder custear as despesas com o exercício ao todo, tá certo? Então é assim que a gente procede. Então aqui, já que está previsto em relação à Guarda Municipal nas vantagens, então o projeto da lei, o projeto de lei da criação da Guarda Municipal ainda não chegou nesta casa. Então isso quer dizer que não poderia estar aqui, tendo em vista a sua colocação, de Vossa Excelência, em relação ao plano de cargos e salários da saúde. É isso? Pronto, foi. Redundantemente, sim, né? Porque a questão da Guarda Municipal era, eu acho que foi o carro-chefe da administração, que sempre disse que queria implementar. Essa Guarda Municipal, para nós, já estaria autorizada, de fato, a ser elaborada e implementada desde o ano passado,
né? Infelizmente, por causa da questão com o Tribunal de Contas, desse termo de ajustamento de gestão, a gente ainda está impedido de implementar isso de fato. A gente espera que no primeiro quadrimestre do ano que vem, a gente consiga atingir o limite que foi autorizado pelo tribunal para que a gente possa realmente implementar. Tá certo essa guarda? Se não me engano aqui tem para a questão divulgação 2 milhões e pouco. Então, a gente pode estar pensando remanejamento na peça que venha favorecer essa questão do plano de cargos. Pode. Ou não? Só lembrando que, por força constitucional, a Câmara não pode fazer remanejamento que impacte despesa com o pessoal, entendeu? Não, mas pode. No caso nós não estaríamos criando despesas, nós estaríamos fazendo um remanejamento. Dá no mesmo, porque você aumentaria a despesa com o pessoal. Ou não? Não, infelizmente não. Tá. Obrigada. Só para responder a Nilda, como presidente da comissão, o poder que o Legislativo tem de emendar, ele é muito limitado. E um dos limites é justamente remanejar para despesa com o pessoal. Infelizmente. Carlos já me respondeu o que eu ia perguntar sobre a questão do piso salarial, novo piso salarial dos agentes de saúde. Mas para ficar bem claro aqui, que a gente está vendo que tem uma grande representação dos agentes, e como a gente não pode emendar, porque era um dos assuntos que eu ia discutir com Sandra sexta-feira e a comissão, o que é que vocês já vão providenciar para deixar isso bem claro e garantir o pagamento do piso salarial, o novo piso salarial dos agentes de saúde do município, entendendo que é uma lei federal. Isso, perfeitamente. É uma coisa, é matemática pura, é bem simples. O salário hoje é 1.014, né? Pronto. Nós temos hoje, suponhamos que tenhamos 400 agentes de saúde. E nós temos um salário de 1.014. O salário vai passar para 1.250. Então vai ter uma diferença de R$ 136, tá certo? O incremento da folha por agente. Então pegaríamos essa quantidade de agente, multiplicaríamos pelo valor nominal desse acréscimo da folha e multiplicaríamos por 13,33333, que é os 12 meses de salário, mais um terço de férias, mais o 13º salário. Então esse valor aí vai ser suplementado ao valor que está nominalmente colocado na folha e incrementado, tá certo? No elemento de crescimento e vantagens fixas. Só simplesmente então, assim. A categoria sai daqui certa que terá nos seus contra-cheques, né, o novo piso salarial da categoria. A vereadora Ana Michele tem a oportunidade também, 3 minutos. Obrigada, vereadora. Só fiz aqui algumas observações e algumas anotações. Participarei das reuniões também, inclusive peço permissão à comissão para acompanhar, em relação inclusive às demandas e pautas do Conselho. Gostaria aqui de ratificar para todos os presentes que enquanto as administrações públicas, que não é só, infelizmente, a realidade de Parnamirim, inclusive histórica, não der ênfase à participação e o controle social, torna-se impossível realmente a efetivação da transparência, da impessoalidade e da participação efetiva do povo e das representações na gestão pública. Então, essas demandas aqui colocadas, no tocante à estruturação dos conselhos, a efetivação e a implementação efetiva das conferências, especialmente o ano de conferência, isso aí é, digamos assim, indiscutível, né? Então, isso aí eu gostaria de ressaltar isso aqui e, repito, peço permissão, participarei das reuniões e essas demandas aqui colocadas, elas realmente devem ser resolvidas. Em relação às pautas colocadas a categoria dos agentes comunitários, gostaria de parabenizar, como profissional de saúde, como professora de saúde pública, essa participação efetiva, a resistência, por que não usar um termo tão colocado usualmente, a resiliência, né? Porque são profissionais que são elo de ligação entre as equipes de estratégia de saúde da família, como eixo norteador do sistema público de saúde brasileiro.
em relação ao próprio Pacto pela Saúde, né, a consolidação do nosso sistema, de estar na porta e na casa das pessoas, muitas vezes, infelizmente, não valorizados como tal. E eu quero dizer só uma coisa em relação não só ao orçamento, mas outros encaminhamentos, inclusive sugerido pela própria vereadora Kátia Pires, que nós precisamos retomar isso, que as pautas de fardamento, de estrutura, já esclarecemos que foi publicado aqui, a gente estava pesquisando, que no dia 28/11 temos que acompanhar, né, temos que fiscalizar e acompanhar, será encaminhado para esta casa o plano de cargos, né, então a gente tem que ver essa questão temporal, que eu gostaria só de ressaltar isso, como a vereadora Kátia já esclareceu, mas eu fecho ressaltando também essa questão do PEMAC, que tem tudo a ver com orçamento, com recurso e com a aplicação do recurso. Não só no tocante a pessoas, a gestão de pessoas, ao RH, mas a própria estruturação e logística da rede. Então nós já vamos, como encaminhamento da nossa audiência pública que nós realizamos nesta casa, essa comissão de estudos, né, a gente tem que retomar, vereadora, aquela questão da comissão de estudos, e a gente já vai encaminhar imediatamente, ratificando a solicitação que nós já fizemos, que essa casa não recebeu o retorno, no tocante a eu não digo nem um raio-x, a uma ressonância magnética da aplicação desse recurso do PEMAC, para que a gente possa avaliar, analisar, acompanhar e chegar à conclusão onde está o recurso do PEMAC, como é que ele foi aplicado e quais são os critérios, inclusive, de rateio, que existe uma diferenciação dos recursos que, viu gente, isso aí que é muito importante que a gente está colocando. Uma diferenciação que muitas vezes não há uma explicação, digamos assim, plausível de como são os critérios nesse rateio e nessa distribuição, digamos assim. Então, quero mais uma vez colocar nosso mandato à disposição, até porque nós estamos aqui nada mais do que fazendo a nossa obrigação como representantes do povo. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade. Bom, como não tem mais nenhum vereador inscrito, antes de encerrar essa audiência pública, né, para mim foi uma das melhores, porque fomos objetivos, né, alcançamos o que queríamos, eu acredito, e peço desculpas se fui muito direta, mas a gente queria exatamente terminar com esse sentimento de que a coisa foi feita da melhor forma e que com muita satisfação iremos alcançar os nossos objetivos, que é atender os anseios da população de um modo geral, quando atendemos principalmente aos servidores dessa casa, do município. Quero convidar a todos para terça-feira. Nós vamos ter aqui, terça-feira, dia 13, nós vamos ter um momento o dia inteiro com a parceria com a UFRN e alguns outros parceiros, outros atores, discutindo, vai ser o segundo fórum de imersão local. E nós vamos discutir assuntos que são inerentes à região metropolitana e o que se chama também de aglomeração urbana, que são assuntos que se confundem com 2 ou 3 mais municípios. E aí a gente vai estar tendo a oportunidade de discutir a saúde, e eu vou direcionar assim como exemplo o Bosque das Colinas, que eu citei aqui como um dos principais objetivos desse encontro, é discutir quem mora em área conurbada e que não há atendimento, saúde, educação e transporte, entendendo que a região metropolitana ela tem que sair do papel, ela tem que ser realmente efetivada, e esse é um momento que nós vamos estar aqui o dia inteiro. Vai ser o primeiro momento de discussão, de apresentação, e o segundo momento nós teremos grupos temáticos divididos aqui em 3 grupos, e eu quero convidar a todos. Eu gostaria de entregar o convite oficial, está descendo aí para saúde, educação, certo? Os agentes comunitários, agentes de saúde, e também o presidente nos pediu para comunicar aos vereadores, porque como combinamos aqui de fazermos 2 sessões na segunda,
e deixar a terça-feira livre para esse evento, que é de suma importância, a participação de todos os vereadores e da população. Então, a gente vai deixar a casa à disposição para esse evento, que vai precisar de 3 locais de distribuição. Então, será o plenário grande, o pequeno e a sala de reuniões, para a gente formar os grupos de discussões. Então, o presidente me pediu para transmitir aos vereadores que na segunda-feira teremos 2 sessões, para não ter na terça e aproveitarmos esse momento tão importante. O evento vai começar às 8h30, ao meio-dia, e o momento das discussões em grupo será a partir de 1h da tarde. Vai ter meia hora só para almoço, mas vai ser muito importante. Então, eu, como presidente da Comissão de Finanças, declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença de todos. Muito obrigada.